Olá, bom dia, uma ótima semana para vocês. Hoje é quarta-feira e o programa já está no ar. Daremos continuidade ao programa em homenagem à literatura brasileira. Segunda, falamos sobre o barroco e arcadismo, e ontem, terça, sobre as 3 gerações do romantismo. E hoje o programa é sobre o movimento literário realista e a valorização da aparência. Para isso, temos conosco a historiadora da USP, Júlia Goulart, a cantora Isabelle Amorim e a especialista em literatura brasileira, Maria Luísa. E, claro, nossa fiel plateia. Na primeira parte do programa, vamos falar sobre o realismo. Para começar, nós precisamos entender um pouco mais do que foi. Maria Luísa, você poderia nos explicar o que foi esse movimento? Claro! Bom, o realismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no século XIX. Ele surgiu contra esse tradicionalismo romântico que existia na época e contra essa fuga da realidade que o romantismo trazia. Além disso, ele também procurou incorporar no movimento os descobrimentos científicos e as teorias científicas da época. Então eu acho que a Júlia poderia explicar pra gente um pouco mais sobre o contexto histórico, porque realmente o que acontece durante um período é de extrema importância para entender as características do movimento e a forma de pensar das pessoas naquele período, né? Sim, exatamente. Como a Malu disse, o realismo tomou forma como um movimento relativamente organizado no final do século XIX, na Europa, mais especificamente na França, entre 1850 e 1900. Nessa época estava acontecendo a segunda revolução industrial. O capitalismo vinha crescendo cada vez mais, a questão financeira vinha tendo sua ascensão, tinha muito mais maquinário, muito mais pessoas trabalhando, um aumento do lucro capitalista e da visão mais materialista das pessoas para com o mundo. Além disso, podemos pensar também que nesse momento estava ocorrendo uma mudança da forma de pensar das pessoas. Existia um grande desenvolvimento do cientificismo e criação de teorias científicas, como darwinismo, Mendel, enfim. Eu sempre fico muito curiosa com essas coisas, tipo como a Revolução Industrial poderia ter influenciado tanto no realismo. Pensa só, muitas vezes o que está acontecendo na sociedade hoje acaba influenciando na nossa forma de agir, de pensar. Aconteceu a mesma coisa antigamente. Essa visão mais materialista das pessoas representa muito bem a classe burguesa, esse retrato dessa parcela rica da população. Tinha muitos problemas morais, sociais, como ganância, vaidade, entre outros. No realismo, a gente vê muito da valorização que as pessoas tinham da aparência. Muitas vezes essa questão de mostrar o que você tinha, a famosa teoria do medalhão. Teoria do medalhão? É um conto de Machado de Assis, eu acho que a Malu pode explicar um pouco melhor. Isso, como a Júlia disse, a teoria do medalhão é um conto de Machado de Assis. E vocês sabem que Machado de Assis foi o autor realista mais famoso aqui no Brasil, né? A obra dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi o que iniciou o movimento aqui no Brasil. A teoria do medalhão, ela mostra basicamente uma conversa entre um pai e um filho, no qual esse pai ele começa a indicar para o filho fazer essa profissão de medalhão, que não é exatamente uma profissão, na verdade é um papel social, onde esse filho ele adquire todo o conhecimento que as pessoas iam dar para ele, e aí ele ia mostrar que ele tinha esse conhecimento, mas na verdade sem uma aplicação prática. Era basicamente para mostrar que ele era culto. Então esse conto trabalha basicamente na aniquilação do indivíduo a favor da imagem de uma posição social privilegiada, vocês entendem? Por exemplo, nisso o Machado de Assis ele faz uma crítica muito grande à burguesia dessa época e a essa questão que a Júlia falou da visão materialista, enfim, essa visão mesmo de ter valor pro ter do mundo. Nossa, isso se relaciona demais com o tema de hoje. Muito interessante como, apesar de ser um cenário do século XIX, esse tema é tão atual. Não é difícil, olhando para a nossa sociedade, perceber traços de uma vida baseada em aparência, essa valorização do ter acima do ser. E acaba que muitas vezes a gente não dá valor para a essência do nosso dia a dia. Não enxergamos o verdadeiro eu das pessoas. É interessante, mas ao mesmo tempo muito triste, né? Com certeza. É como se vivêssemos em uma sociedade de máscara, em que temos que escolher um disfarce diferente em cada situação para sermos aceitos e incluídos. E o pior de tudo é que esse contraste ainda se faz presente nas divergências entre classes sociais. Então, os ricos, a considerada burguesia na época, continua sendo visto como objetivo a ser alcançado por todos.
por se mostrarem a classe ideal. Mas se pararmos para analisar, é um meio cheio de ganância, inveja e vaidade, no qual, para se dar bem, precisa manter uma identidade. As pessoas acreditam que o sucesso profissional e pessoal provém de pessoas com características como intelectualidade, a falsa preocupação com o próximo e a demonstração de princípios que são vistos como nobres. Eu, como convivo diariamente com pessoas desse meio, posso afirmar com toda certeza que esse é um tema mais atual do que parece. Isso me lembrou uma série que eu vi com as minhas sobrinhas há um tempo atrás, Gossip Girl, que retrata a vida de jovens da alta camada de Manhattan. Essa série vem fazendo muito sucesso entre os adolescentes. Além de mostrar a glamorização da vida da burguesia, trata também dos problemas e angústias de cada personagem, que não podem ser evitados, mesmo com o tanto de dinheiro que tem. No seriado, tem uma garota que escreve em um blog, buscando expor os escândalos dos adolescentes e ter fama em cima da imagem deles. Verdade, e eu acho que com isso as fofocas e os assuntos viram meio que tópico de interesse entre todos os alunos do colégio, mostrando que na verdade eles só se importam com a aparência e essa valorização do exterior e dos bens da pessoa. E também tem o fato de que a série mostra muito de uma sociedade estereotipada, cheia de luxos, onde se valoriza o exterior da pessoa e não o que ela é verdadeiramente. Outra coisa que podemos citar é a ditadura da beleza na qual vivemos, né? Ela é estabelecida muitas vezes pela grande mídia e às vezes é inatingível. Ela impõe a magreza, o corpo sarado, o cabelo e a pele perfeitos como padrão de beleza, né? Nossa, verdade. Esse pseudo-conceito de um corpo perfeito ele tem trazido muitas inquietações na nossa sociedade. Uma vez que essa ditadura da beleza ela não tem um objetivo de trazer um bem-estar na sociedade. Ela só quer tornar pessoas mais ansiosas e mais consumistas. Que interessante! Assisti um filme recentemente que trata muito sobre esse assunto. O nome dele é Felicidade por um Fio. É sobre uma mulher que tem que alisar o cabelo desde criança, submetida aos padrões de beleza. E finalmente ela consegue se libertar disso. Mas realmente não é um processo nada fácil. Então é isso, até amanhã com pré-modernismo.